Vão lá, sejam todos bem-vindos a mais um capítulo ali do nosso treinamento, do nosso curso de escrever um livro. Hoje a gente vai falar dos capítulos provisórios. Esse tema é um dos que eu considero mais importantes, porque é aqui que a gente vai definir o como a gente vai escrever, como a gente vai estruturar. A gente vai pegar um caderno e vai fazer o plano macro e o plano micro. Aqui eu vou dar ideia de uma ideia de uma história de fantasia e de como se fosse um livro técnico, um livro de receitas. Aqui, uma história. Você tem ideia de uma história, então vamos colocar uma história fictícia aqui de uma menina que ela tem os pais sequestrados. E nessa ideia, a menina vai ter que fazer uma investigação pelo livro e no final o desfecho da história. No caso aqui dessa história fictícia, seria a menina encontrando os pais. Então seria o final do livro seria esse. Então aqui a gente já tem o começo e o final da história num plano macro. A história seria uma história de investigação de uma menina encontrando os pais. Agora, e se fosse num caso de um livro de receitas ou um livro técnico? O livro técnico, vamos colocar um livro de um conceito de psicólogos ali, falando sobre depressão. Então, o começo aqui seria o porquê da depressão acontece nas pessoas, e aqui no final, um desfecho de como seria possíveis técnicas para a depressão se extinguir. Então, esse é o plano macro. E aqui todo o desenvolvimento de tudo que você tem que fazer para que sua depressão seja eliminada. E no caso de um livro de receitas, por exemplo, aqui seria o como e o porquê você está montando esse livro de receitas. São histórias, são receitas caipiras, se são receitas de família, se são receitas detox, qualquer tipo. Coleta todas as receitas e aqui no final você coloca os seus agradecimentos e tudo que você aprendeu escrevendo esse livro, o porquê você está escrevendo esse livro. Então, é todo esse plano macro para as três situações. Então, agora a gente vai focar no plano micro. O plano micro é pegar tudo aquilo que você fez no plano macro e colocar de uma forma sequenciada em 10 capítulos. Por que 10 capítulos? Você pode colocar de uma sequência diferente. Porém, eu coloco em 10 capítulos porque eu acho que é um jeito mais fácil e mais bonito da gente estar dividindo. Então, por exemplo, no caso macro da história da menina, aqui você vai dividir começo da história no primeiro capítulo. Segundo capítulo, você vai lá e coloca o sumiço dos pais. No terceiro capítulo, a menina procurando pistas. Quarto capítulo, alguém pega essa menina e leva para algum lugar e se torna um aliado dela. Quinto capítulo, você coloca que mais pistas foram encontradas. Entenderam a sequência? Até chegar no último capítulo, que é quando ela realmente encontra os pais. Então, é um plano de 10 capítulos. Para cada capítulo, você coloca num flipchart, num post-it, você coloca capítulo 1, você coloca início da história, lembrando que são títulos provisórios. Então você coloca início e coloca no seu quartel-general. Então você vai marcando todos os capítulos. Diogo, para que serve isso? Isso serve para fazer o direcionamento. Quando você começar a escrever o capítulo 1, você sabe do que se trata, até da onde eu vim e até onde eu tenho que ir. Porque no capítulo 2 já é outra coisa. Entenderam? Então você vai fazer essa divisão. Capítulo 1, o que eu tenho que escrever. Capítulo 2, o que eu tenho que escrever. Capítulo 3, capítulo 4. Mas quantas palavras eu tenho que escrever
por capítulo. Isso é uma coisa que não tem definido em lugar nenhum. Existem livros que têm capítulos de 20 mil palavras, capítulos de 3 mil palavras, capítulos de 100 palavras. Não tem definição em lugar nenhum. Então, até você encerrar o que você quer dizer nesse capítulo, você não encerra o capítulo, tá? Eu tenho uma métrica minha. Eu gosto de encerrar o capítulo com 3.000 a 3.500 palavras. Eu acho um capítulo de bom tamanho, mas não se apegue a isso. Faça com quantas palavras você achar melhor.